duram para sempre. Agradecer a Deus pela vida, pela saúde da minha família. Agradecer pela autoridade e liderança desta casa, começando a pessoa do pastor Nando. Agradecer ao pastor Lucas que me concede esta oportunidade. É um grande desafio ministrar aqui. Não porque é tão difícil de elaborar a mensagem, mas por causa da frieza do local. É um grande desafio. Sempre que eu venho ministrar aqui, tenho a consciência de que tenho que levar a mesma mensagem e pregar em outro lugar. Então, é um grande desafio realmente. Se você não for uma pessoa madura, você chega aqui animado e chega em casa e destrói o ministério, achando que Deus já não opera mais em si. E, para já, peço os meus alunos para que possam ocupar as cadeiras de frente, pelo menos assim, olhando para eles, vou ter um pouco de coragem de pregar, porque temos uma boa interação lá do outro lado. Não vou fazer nenhuma pergunta. Mas por causa da interação, às vezes é fácil falar para 3 pessoas lá do que 40 que estão aqui dentro, por causa da frieza. Então vou pedir só para que os meus alunos do outro lado possam ocupar as cadeiras de frente. Aleluia. Louvado seja Deus. Podemos abrir as nossas Bíblias em João capítulo de número 2. Hoje vai ser diferente, não teremos aquela adoração, porque também não gosto que as coisas espirituais sejam forçadas. João capítulo 2, verso 6. Bem, quem puder ainda ficar em pé seria bom, em referência ao nosso Deus. Chama o casadinho, João capítulo 2, verso 1, diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhes Jesus: encheis de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: irai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. Quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao noivo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai das luzes, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua bondade, obrigado pelas suas misericórdias. Sabemos que o Senhor é Deus, o Criador dos céus e a terra, e o operar do Senhor ninguém pode impedir. Tenho a convicção de que talvez essa mensagem seja para uma única pessoa nesta manhã. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, molde essa pessoa e que possa servir, Papai Senhor, de modelo de bênção para as futuras gerações. Oro, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para que possa nos, Pai Senhor, levantar esta manhã,
para que possa, Papai Senhor, encorajar cada pessoa que esteja desencorajada. Eu oro desde Abraão, de Isaac e de Jacob para que o Senhor dê resposta a alguém que está precisando de respostas nesta manhã, para o seu louvor, para a sua hora e para a sua glória. Estou ciente de que à medida em que vamos, Papai Senhor, pregando, à medida em que vamos te adorando, o Senhor vai curar, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai transformar, vai edificar para louvor, honra e glória e exaltação do teu santo nome. No nome de Jesus, amém. Amém. Podemos assentar? Você que ao longo da pregação quiser dar glória a Deus, pode dar. Você que não quiser também pode não dar. Aleluia. Querendo, pode glorificar. Não querendo também, pode não glorificar. A minha responsabilidade não é caçar glórias, mas entregar a mensagem. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Lídio, pela tortura que me concede nesta manhã. Vamos refletir um pouco nesta manhã sobre o tema, e o tema diz o seguinte: quando as nossas crises não traduzem a ausência divina. Volto a repetir: quando as nossas crises não traduzem a ausência divina. Queridos, temos que entender, em primeiro lugar, ao lermos a Bíblia em Deuteronômio 29, conseguimos perceber que nós conhecemos Deus em parte, não na sua totalidade. Quer dizer, o que nós sabemos de Deus é simplesmente aquilo que Ele nos revela. Aquilo que nós não fomos revelados também não podemos saber da parte de Deus. É por isso que a Bíblia diz que as coisas encobertas são para Deus. Entretanto, as coisas reveladas são para os homens. Então, por isso, nós chegamos à conclusão de que sabemos simplesmente de Deus aquilo que Ele tiver nos revelado. Aquilo que Deus não nos revelou, nós também não podemos saber dele. Agora, tendo em conta essa questão, em algum momento o nosso relacionamento com Deus pode entrar em crises, ok? Porque não sabemos tudo quanto Deus faz e não sabemos tudo quanto Deus é. Só sabemos aquilo que Ele nos revela. E temos que reiterar que ainda que esse Deus, ok, seja um Deus que não se revela na sua totalidade para os homens, ou ainda que seja um Deus que nós o conhecemos em parte, a sua intervenção, a sua abordagem para com a humanidade é muito dinâmica, ok? Ainda nessa cena, nós temos que perceber, ok? É importante que nós possamos prestar atenção nas bases que estou aqui a colocar. Precisamos entender que Deus é imutável em relação à sua essência. Entretanto, quando falamos da sua intervenção, é flexível. Volto a repetir. Deus é imutável em relação à sua essência. É um Deus que não muda. Entretanto, em relação à sua manifestação, principalmente quando nós falamos da revelação de Deus para o homem, essa revelação é uma revelação dinâmica. Razão pela qual nós, como sendo espirituais, devemos nos adaptar a essa dinâmica da revelação divina. Okay? E lá em Malaquias, a própria Bíblia diz, Malaquias 3, verso 6, que eu, Deus, não mudo. Essa é a razão pela qual vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu, como Deus, não mudo. Então, volto a falar que em relação à sua essência é um Deus imutável. Entretanto, em relação à sua revelação, é um Deus flexível, é um Deus dinâmico, ok? É um Deus dinâmico.
E lá em Timóteo 2,3, a Bíblia volta a nos falar que ainda que não sejamos infiéis, Deus continua sendo fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Não importa qual situação tenha te levado a concluir que Deus não está sendo fiel, ok? Nesta manhã eu quero te lembrar que em relação à sua essência, Deus não pode mudar. O que muitas vezes pode acontecer é que a nossa percepção em relação a Deus em detrimento das crises possa mudar, ou possa ser uma percepção distorcida. Mas Deus continua sendo o mesmo Deus. Quando nós passamos por uma situação geralmente que não é familiar, Deus tende a agir de uma forma também não familiar. E isso é o que faz com que muitas das vezes nós não consigamos enxergar a ação divina nas nossas vidas. Quer dizer, não é inação divina, é a falta da compreensão em relação àquilo que Deus está fazendo. Porque nós estamos passando por uma situação pouco familiar. Deus já acaba usando métodos não familiares para responder à nossa situação. E o que muitas das vezes acontece é que nós esperamos Deus naquilo que é familiar. Estamos juntos até aqui? Quando nós lemos o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, nós conhecemos a história de um profeta chamado profeta Elias. Elias passa por uma crise após uma grande perseguição pela Jezabel. Conhecemos Jezabel. Alguns exageram dizendo que Jezabel não era só possuída. Jezabel encontrou demônios andando, ela entrou nos demônios. Imagina um homem que havia desafiado mais de 450 profetas. Agora está fugindo somente de uma mulher. E ao lermos a história, esse homem chega a entrar numa caverna. Agora, temos que prestar atenção que existiam métodos familiares através dos quais Deus se manifestava para Israel. O exemplo de terremoto, o exemplo de fogo e do vento. Esses eram métodos familiares de manifestação divina para Israel. E Israel estava preso nos métodos familiares. E quando Deus quis se revelar na vida de profeta Elias, quando ele passou por uma crise, ele se revelou de forma incomum. Não sei se faz sentido. O profeta estava passando por uma situação incomum. E quando chega a vez de Deus se revelar na vida de profeta, não usou métodos familiares, não usou métodos clássicos, não usou métodos tradicionais. Teve que se revelar de uma forma que nunca antes havia se revelado. Ao lermos atentamente, 1 livro de Reis 19, 11 a 12, a Bíblia nos diz que enquanto Elias estava na caverna, passou um vento forte. E Elias esperava que Deus falasse ou se manifestasse através do vento. Mas Deus não estava no vento. Mais uma vez, Deus não estava no método tradicional. Depois do vento, houve terremoto. Elias esperava que Deus se manifestasse através do terremoto. Mais uma vez, Deus rompeu o método tradicional. Terceiro, fogo. Mas Deus não estava no fogo. E depois a Bíblia diz que veio uma voz suave. Deus estava no método menos comum para Israel. Só para você entender um pouco a questão dos métodos, se for a prestar atenção no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, a Bíblia nos diz que por um pouco os filisteus recuavam na batalha, porque os israelitas gritaram de tal ponto que a terra começou a estremecer. E uma vez que a terra começou a estremecer, eles disseram: não, acho que Deus de Israel agora está se manifestando. E por pouco eles recuavam, porque eles conheciam o método tradicional do agir de Deus. Agora, como crentes, nós devemos entender que Deus não se prende aos métodos tradicionais.
é um Deus imutável, mas não um Deus monótono. Amém. Um outro ponto muito importante é que Deus pode usar o desconhecido para se tornar conhecido. Então esqueça que todos os métodos que Deus vai usar para intervir na sua vida são métodos conhecidos. E muitas vezes nós falhamos porque esperamos métodos conhecidos. Onde nesta situação, quando é assim, mas assim, é quando é Deus agindo. Não. Em algum momento vai acontecer a mesma situação, mas não sendo Deus agindo. Porque Deus, em algum momento, Ele usa o desconhecido para que possa se tornar conhecido. Como dizia, Elias conhecia os métodos tradicionais da manifestação de Deus. Mas durante a crise, Deus se manifestou de maneira inesperada. E geralmente, quando nós clamamos a Deus, buscamos alguma coisa de Deus, já existe aquilo que nós esperamos da parte de Deus. Naamã, por exemplo, esperava a aplicação de um certo método a fim de que alcançasse a sua cura. Sempre que nós nos aproximamos de Deus, esperamos algo de Deus. E ainda um método que Ele vai usar, ok? Para que possa solucionar a nossa situação. Mas em algum momento Deus age na nossa vida de forma inesperada. É por isso, se nós buscarmos Deus no esperado, podemos não lhe achar. Porque Deus pode se encontrar no menos esperado. Dá para perceber isso? Vamos falar quase. Agora, essa questão da flexibilidade de vida pode fazer com que nós cheguemos à conclusão de que Deus está sendo indiferente ao nosso clamor. Mas o que acontece é que Deus nunca é indiferente. Ele pode agir de forma diferente, mas nunca é indiferente. Deus simplesmente está agindo de forma, mas não está sendo indiferente. A forma como Ele age nem sempre corresponde às nossas expectativas. Você tem suas expectativas, mas a forma como Deus age nem sempre vai corresponder às nossas expectativas. Quando lemos Romanos 11:3, diz quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Depois diz quão insondáveis os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Se for a ler na versão Palavra Viva, diz como é impossível para nós compreendermos suas decisões e seus métodos. Querido, não pule essa parte da Bíblia. Volto a reiterar. Como é impossível? Não está dizendo é difícil. Paulo está dizendo é impossível conhecer os métodos e as decisões divinas. Mas eu e você estamos mais engajados em compreender e entender o que Deus está fazendo. Como é que você quer compreender algo impossível? Agora, deixa eu lhe dizer isso. Se nós entendêssemos tudo, Deus deixava de ser Deus. Vou frisar. Se nós pudéssemos entender tudo, se nós pudéssemos entender as decisões divinas, se nós pudéssemos entender ou compreender os métodos divinos, Deus deixava de ser Deus. Os dois seriam infinitos. Quer dizer, você e Deus seriam infinitos. Ou Deus seria reduzido à lógica humana. Mas estamos a servir a um Deus que não pode ser limitado à razão humana.
Razão pela qual há situações que você vai passar por elas que não poderá compreender. Há decisões que Deus vai tomar em relação à sua vida, que você mesmo vai dizer, Deus, onde é que o Senhor está aqui? Porque é impossível compreender. E como crentes, nós não podemos ignorar essa particularidade de que não poderemos compreender tudo quanto Deus faz. Não poderemos chegar à plena compreensão de tudo quanto Deus permite na nossa vida. E o que muitas das vezes acontece com o que é? Nós começamos a perguntar, Deus, onde estás? E não conseguimos ouvir Deus nos perguntando, onde estás? Não. Quando muitas vezes nós perguntamos, Senhor, onde estás? É porque nós não estamos respondendo à pergunta, homem, onde estás? Porque a crise nunca afastou Deus do homem, sempre afastou o homem de Deus. O que nós devemos perceber em relação às crises é que elas podem nos levar a um desalinhamento com Deus. E o problema não está na ausência de Deus, mas na posição espiritual, emocional e relacional diante dele. Quer dizer, as crises podem nos empurrar a um lugar onde nos dificulta de enxergar Deus. Não que Deus não esteja lá, você não está conseguindo enxergar a Deus. Isso é natural, não podemos negar. Não importa se você ora muito ou não, passamos todos por essa fase. Elias orava mais que eu, orava mais que tu, mas passou por essa crise. E ele chegou inclusive a dizer, Senhor, tira a minha alma. Não sou melhor que os meus pais. Outra questão, preste muita atenção nisso. Deus pode se revelar nas rupturas da normalidade. Vou desmanchar isso. Deus pode se revelar nas rupturas da normalidade. Nem sempre vamos encontrar Deus nas coisas normais. Às vezes Deus vai se manifestar no anormal. Deus pode agir de uma forma imperceptível aos nossos olhos. Se prestarmos atenção em Marcos 4, 35 a 41, a Bíblia nos diz que Jesus estava com os discípulos no barco. E aconteceu que enquanto eles iam navegando, Jesus dormia na popa do navio ou do barco. E levantou-se uma grande tempestade. Era tão forte que a água começava a encher o barco. Jesus estava fazendo o que naquele momento? Estava? Logicamente que não é normal. Sim ou não? Estamos passando por um momento difícil. Estamos perante uma tempestade. A água já quase encheu o barco. Jesus estava? É normal? Isso rompe com a normalidade. Isso rompe com a normalidade. Razão pela qual os discípulos vão a dizer, mestre, não te importas ao menos que estejamos perecendo. Quer dizer, não é normal que nós estejamos agitados e o Senhor não esteja agitado. Sabe o que acontece muitas vezes? É que nós queremos que Deus se agite em função da nossa agitação. Mas se Deus também se agitasse, Ele deixava de ser quem tem domínio. Faz sentido? Quando nós estamos agitados, esperamos que Deus se agite em função da nossa agitação. Mas se Deus fizesse isso, estaria a demonstrar falta de confiança e falta de domínio. Os discípulos voltam para Jesus, mestre, não te importas. Agora, deixa-me te dizer uma coisa. Jesus estava dormindo, olha,
na popa. Sabe para que serve a popa? É o lugar da direção. É o lugar da estabilidade. É o lugar de controle do barco. Jesus estava dormindo mais uma vez. Agora presta atenção. Não importa quão agitado você estiver. Se é que ele está na popa, te deixa dormir. Porque ele está na direção. Está no comando. Está na estabilidade. A razão pela qual ele dorme é porque está no lugar do comando. Faz sentido? Nós vamos quase ler. A razão pela qual está dormindo é porque ele sabe que está no lugar da direção. E nem precisa te dar satisfação. Mas ele está no lugar da direção. E o que nós muitas das vezes queremos é que ele se agite em função da nossa agitação. Preste atenção, temos pais aqui. Quando tu levas o teu filho para a vacinação, geralmente o teu filho fica agitado. Se tu ficasse agitado, não vacinava o teu filho. Não. Conseguem perceber? Se tu ficasses também agitado, em função da agitação do teu filho, não vacinava o teu filho. Alguém tem que mostrar que sabe o que está sendo feito. E é nesse âmbito que você toma a postura do pai. E você não se agita simplesmente porque o teu filho está agitado. Isso demonstra controle da situação. Agora, a maior prova de Deus nas nossas crises não é a agitação, é a presença constante. Volto a repetir. A maior prova de Deus nas nossas crises não é a agitação, é a presença constante. A sua aparente inatividade não era indiferença naquele barco, mas demonstração de confiança, de domínio sobre a situação. Jesus não estava sendo indiferente. Jesus estava lhe dizendo, mas eu estou no controle. Estou dormindo, mas estou na direção. Estou dormindo, mas estou garantindo a estabilidade. Consegue perceber? Não me ouves quando oras, mas estou no controle. Não consegues ver a minha manifestação como tu esperavas, mas foi porque estou indiferente. Agora, apesar de sermos seres que buscam constantemente respostas de Deus, eu tenho que reiterar isso. Gente, a presença de Deus é mais importante que as respostas de Deus. E Deus quer que nós possamos andar em função da sua presença e não em função das respostas que Ele nos dá. Se nós formos a ler a Bíblia, uma das coisas que não poderia faltar quando o povo estava indo à terra prometida é a arca. E a arca simboliza a presença de Deus. Quantas vezes Israel teve que mandar espias para Canaã? Quantas vezes? Uma. Uma só vez Israel teve que mandar espias para Canaã. Mas a presença de Deus era constante. Mandou espias porque o povo queria respostas. Mas se vocês forem prestar atenção, só uma vez é que Deus decidiu satisfazer Israel em função das suas inquietações. Mas o que sempre garantia é a sua presença. Então, nós devemos perceber que a presença de Deus nas nossas vidas é mais importante que as suas respostas. Deixa-me te dizer isto. Quando você olha para a sua vida, você é maior que Jó? Não, volta a repetir. Quando você olha para a sua vida, você é maior que Jó? Foi elogiado por Deus na presença de Satanás, não de demônios familiares.
dirigido por Deus, não qualquer um. Na presença de Satanás, não estou a falar de demônios familiares. Leia 1 a 42. Depois me fale se você encontra Deus falando a razão pela qual Jó estava passando por aquela crise. Não. Entenderam o que eu disse? Leia de 1 a 42. E me diga se você consegue ver Deus falando para Jó a razão pela qual Jó estava passando pela crise. E quem é você para ter explicação para tudo? Você lê Jó 1 até 42. Deus não explica o porquê Jó estava passando pela crise. 1 até 42. Não existe nenhum registro de Deus dizer, Jó, a razão pela qual você passou pela crise. Eu acho que Jó ficou sabendo, não sei se sabe como está no céu. Ou nós é que sabemos porque ele passou pela crise. Mas a pessoa que passou pela crise nem chegou de saber por que estava passando pela crise. Agora, estou a falar do homem justo, reto, sábio, não teve todas as respostas. O sofrimento que ele passou, você ainda não passou o mínimo, mas já quer todas as respostas. Consegue, mas isso não passa. Mas isso. Entretanto, apesar de tudo isso, Deus compreende as nossas dúvidas quando passamos por crises, porque é natural. Apesar de tudo isso, Deus se lembra que nós somos pó. Ah, não, eu duvidei, não sabia, então eu acho que estou mal com Deus. Não, espera. Apesar de tudo isso, Deus compreende as suas dúvidas quando você passa por uma crise. Ele vos dar um exemplo bem mais prático. Porque em relação a João Batista, Jesus disse, entre os nascidos de mulher, maior que João, não há. Agora vamos pegar João. Mateus 11, 2 diz assim: e João, ouvindo no cárcere falar dos efeitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos por outro? Sabe? Quem apresentou Jesus à humanidade? Quem batizou Jesus? E ele ouviu a voz do Pai dizendo: esse é meu filho, amado, em quem me compra. Agora, porque está numa crise terrível, ele está mandando os discípulos irem perguntar a Jesus: és tu mesmo aquele que haveria de vir? Isso não é só João que pergunta. Às vezes nós perguntamos: será que é realmente esse Deus que fui apresentado? É realmente esse Jesus que eu fui falado? Será que eu estou sendo crente de verdade? As crises podem nos arrastar até esse ponto, distorcer aquilo que é a realidade. Jesus diz o quê? E Jesus respondeu e disse-lhes: ide. Olha, que Jesus não disse sou eu. Ide. E anuncia a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Entendam que antes de Cristo, João celebrou Jesus sem o ter visto. Alguém que vos explicar? Antes da crise, João celebrou Jesus sem o ter visto. Lembram-se da visita da Maria e Marta?
Obrigado. Maria e Isabel. Lembram-se dessa passagem? Em que quando as duas se encontram, as duas gestantes se encontram, os filhos começam a celebrar. Quer dizer, quando ele estava no auge da espiritualidade, não tinha dúvidas sobre Deus. Mas depois que passou pela crise, ele manda perguntar: aquele que eu anunciei, será que é? Nós estamos a falar de qualquer profeta. Estamos a falar da pessoa de quem Jesus disse: entre os nascidos de mulher. Igual a Jesus, não se, aliás, igual a João, não se pode encontrar. Agora, não que a verdade tenha mudado, mas as emoções e as limitações humanas podem obscurecer a verdade temporariamente. Conseguimos perceber? A verdade em si não muda, mas as nossas emoções, as nossas limitações podem obscurecer essa verdade. E daí pode nascer a dúvida: será que é esse Deus ou é o outro Deus? Mas se nós formos a prestar atenção na resposta de Jesus, Jesus condena João? Não. Jesus, ele só disse: epa, vou lá falar para o João o que vocês têm visto, o que vocês têm ouvido de mim. Simplesmente isso. Sem mais argumentos. Porque ele compreende as nossas atitudes quando nos passamos por uma certa crise. Agora, outra coisa muito importante, quando Jesus opera todos aqueles sinais. Primeiro, a primeira mensagem que ele dá a João é: não mudei. Quando você me conhecer, depois desse tempo, eu curava até o escuro. Os coxos andam. Os leprosos são purificados. Então, João, não mudei. Não, deixa-me. Eu acho que tem que desmanchar isso. Eu sei que você está passando por uma profunda dor. Eu sei que você está na prisão. Eu sei que você se sente só. Mas, João, não mudei. E acima de tudo, se não mudei, faço isso para demonstrar que acima de tudo, o reino está se cumprindo. Gente, independentemente daquilo que nós tivermos a passar, o reino está se cumprindo. Alguma coisa está se cumprindo na sua vida, independentemente da sua dor. Alguma coisa está se cumprindo na sua vida, independentemente do teu cárcere. Alguma coisa está se... Agora, só para terminar, a passagem que eu li fala do evento em que Maria é convidada, mas não só Maria. Um dia, eu vou me dar o tempo de explicar porque que a Bíblia coloca em primeira posição Maria nessa passagem e depois Jesus. Mas a Bíblia, lá onde lemos em João capítulo 2, diz que havia uma festa. Alguém organizou a festa e convidou a quem? A Maria. Mas não convidou só a Maria, mãe de Jesus. A quem mais convidou? Fale. Pelo menos os meus alunos, então. A quem mais convidou além da Maria? Jesus. Ok? Mas para além de Jesus, também convidou os seus discípulos. Agora, preste atenção. Porque esses aqui não vieram depois. Foram convidados a tempo. Perceba uma coisa. Na festa em que Jesus havia sido convidado, o vinho acabou. Não, ainda não entenderam. A convidada não era só Maria. Jesus também havia sido convidado. Jesus não convidou a festa, não se autoconvidou, foi convidado. Mesmo assim, na festa em que Jesus havia sido convidado, o vinho acabou. Aleluia! Glória a Deus. Se Jesus não tivesse sido convidado, diríamos que o vinho acabou porque Jesus não estava lá.
Se Jesus não tivesse sido convidado, diríamos que a razão pela qual o vinho acabou é porque Jesus não estava lá. Mas explica-me como é possível. O vinho acabou, Jesus estando lá. Gente, as nossas crises não justificam ou não definem a ausência divina. As nossas crises não definem a ausência divina. Podemos passar por crises ainda que Deus esteja lá. Não, desculpa por esse evangelho. Podemos passar por crises ainda que Deus esteja lá. Jesus estava lá quando o vinho acabou. A presença de Jesus nas nossas vidas não garante a ausência de crises, mas garante uma coisa: solução. Não. O vinho acabou, mas não terminou assim. Quanto tempo ficaram sem beber vinho? Não sei. Por isso que eu não sei quanto tempo você ficará sem vinho na vida. Quanto tempo ficaram sem vinho? Não sei. Mas em algum momento eu e você ficaremos sem vinho. Eu só sei de uma coisa. Apesar de vinho ter acabado, ainda há solução. É quando Jesus for convidado. Eu costumo dizer que esse vinho não tinha respeito. Como é que numa festa vai acabar vinho onde estava a videira e os seus ramos? Jesus mesmo ele disse: eu sou a videira e vós sois os ramos. E o dono da festa não falhou. Convidou a videira, convidou os ramos. E o vinho ousa acabar. Você ainda há de ver demônios ousados na tua vida, meu filho. Ainda há de ver demônios ousados, agora. Anganualês. Estava lá Jesus, o vinho, a videira, os seus ramos, e o vinho está a acabar. Mesmo estando com ele, não há garantia de que não teremos crises. Só há garantia de que teremos solução. O mesmo Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tendes um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não termina nas aflições, mas na vitória. Agora, quanto tempo essa aflição vai durar, não sabemos. Só sabemos que a vitória é certa. O choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Gente, não olhe para a sua manhã em função do outro amado aqui. Podemos estar na mesma igreja, mas estamos em fusos horários diferentes aqui. Ok. Estamos em fusos horários diferentes aqui. Para cá, lá talvez já amanheceu. Para o outro ainda é noite. Mas uma coisa sabemos, que Jesus faz diferença sendo convidado. Podemos passar pela crise com Ele, mas temos certeza de uma coisa: sem Ele não podemos sair da crise. Aqui eu provavelmente esteja dizendo: não vejo tanta diferença de ser crente, porque mesmo buscando, mesmo orando, mesmo procurando esse Deus, estou na crise. Só que saiba de uma coisa: você não sai dessa crise sem Ele. Pode
lá. Mas saiba que para sair dessa crise é impossível sem Ele. É por isso que Maria teve que ir com Jesus. Gente, tem uma coisa que eu não queria abordar. Jesus teve que ir ter com Jesus mesmo sabendo que a hora não havia chegado. Porque só Ele que pode garantir que saímos da crise. Faça tudo quanto Ele disser. Volto a repetir, faça tudo quanto Ele disser. Não descarte as taias. Não descarte as taias. Faça tudo quanto Ele disser. Jesus, quando conta a parábola dos dois homens, diz que havia dois homens, um edificou a casa sobre a areia e o outro edificou a casa sobre a rocha. A Bíblia nos diz que ambos sofreram, mas um só prevaleceu. Estar na rocha, meu querido, não te inibe de sofrer pela tempestade. Volto a repetir. Estar na rocha não te impede de passar pela crise, mas te impede de cair na crise. Tanto o homem que edificou a casa sobre a rocha, quanto o que construiu sobre a areia, ambos se enfrentaram a tempestade. Mas apenas um prevaleceu. Você talvez encontre pessoas na sua família que estejam dizendo: "Me não é na fana. Ou não é igreja, me não é ni, mas na fana." Todos estamos passando pela crise. E você em algum momento começa a se questionar: será que mesmo estou sobre a rocha? Jesus não deu volta. Um havia edificado a casa sobre e outro havia edificado a casa sobre a areia. Mas ambos passaram pela crise. Só que apenas um. No final da história, pelo menos ouviremos, apenas um. Hello? Alguém consegue receber a profecia? Amém. Lá no fim da história, ouviremos apenas um. E esse um, eu profetizo que seja você. Amém. A rocha não é sinal de ausência de tempestade. Não garante. Mas garante a presença de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. Não pare de reconhecer Jesus na sua vida. Não pare de reconhecer Jesus na sua vida. Ele estava na festa, mas só transformou a água em vinho a partir do momento que foi reconhecido como convidado. Ele já havia sido convidado, mas só transformou a água em vinho no momento em que ele foi reconhecido. Para fechar, a sua presença não impede crises, mas transforma crises em milagres. Amém. A presença de Jesus não impede crises, mas vai transformar crises em milagres. O primeiro milagre de Jesus que foi registrado depois de uma certa crise. Se você estiver passando por uma crise, saiba que Jesus pode transformar essa crise em milagre. Que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus.